Viemos de longe, Senhor festeiro, rará. Nós viemos de longe, Senhor festeiro, rará. Eia, eia, fazendo manejo, Senhor festeiro, rará. Eia, eia, fazendo manejo, Senhor festeiro, rará. Viemos de longe, Senhor festeiro, rará. Eia, eia, fazendo manejo, Senhor festeiro, rará. Eia, eia, fazendo manejo, Senhor festeiro, rará. Viemos de longe, Senhor festeiro, rará. Nós viemos de longe, Senhor festeiro, rará. Eia, eia, fazendo manejo, Senhor festeiro, rará. Viemos de longe, Senhor festeiro, rará. 60 pessoas, para 2 dias. Agora não, mas porque eu parar, depois nós parar, Quem sabe que vai bater caixa vai pegando. A minha tá lá, pai. Tá ali. O que tem, Matheus? Gente, pode ir, pode ir. Viva São Benedito! As congadas, de um modo geral, como a gente está usando o termo, incluindo então grupo de congadas especificamente, Moçambique e Marujada, hoje elas estão, assim, do ponto de vista da organização e da apresentação, praticamente assim, padronizadas. Não há grande diferença, a não ser uma que é classicamente sempre citada, do Moçambique com relação à congada. Os moçambiques dançam com bastão e a sua coreografia é com o uso dos bastões, então tem um desenho diferente. Basicamente isso é fundamental. Com relação à marujada e congada, bom, o que nós tivemos aqui, porque hoje o grupo de marujada, nem o nome é mais marujada, né? Congada marujada, quer dizer, aí já mostra toda essa confusão que existe. A ocorrência maior aqui é o Moçambique com manejo de bastão, que vem dos caboclos caipira, né? Nasceu entre os negros na senzala,
o caipira herdou essa tradição dos negros e deu continuidade, né? Então, muito mais, por isso que hoje, ultimamente, é muito mais comum você ver caboclos e caipiras de moreno para branco, né? Com uma maior incidência do que de negros. O congado, os que vieram para cá foram os primeiros migrantes mineiros, e lá se preservou muito no seio da família. Então são tio, vô, pai, neto, bisneto. Então, originalmente, se é uma família de negros, os componentes daquela congada vai predominar o elemento negro, que eu acho muito bonito, porque tem uma questão identitária, né? Racial, né? Que é preservar a etnia, uma preservação étnica, né? Vamos dizer assim. Agora o Moçambique já é mais mesclado, assim. Fundiu as tradições que o negro desenvolveu e tradições que o caipira preservavam, por vez que veio de Portugal. A dança dos pauliteiros, catira, cateretê, fandango. Então o nosso Moçambique já é uma miscelânea do batuque de senzala, o jongo, candombe mais em Minas, mas o jongo, já misturado com bailados europeus. Por isso que nosso Moçambique é tão diferente do Moçambique mineiro. Século XVI e até meados do século XVII, eram irmandades do Rosário de homens brancos, talvez por influência dos padres jesuítas que trouxeram a devoção ao Rosário aqui em São Paulo. Em Budas Artes tem a igreja do Rosário, foi construída pelos padres jesuítas. No pátio do colégio, tudo leva a crer que lá também havia uma irmandade. E a gente acredita que, pelas pesquisas, que somente no século XVIII, meados do século XVIII, é que começam a surgir as irmandades nessa região de São Paulo. A Irmandade de São Paulo, se não me falha a memória, data de 1711, é a mais antiga aqui do Planalto. Depois dessa Irmandade em São Paulo, nós verificamos que começaram a surgir irmandades de homens pretos em outras regiões aqui de São Paulo, como aqui em Mogi das Cruzes. Dá-nos, Senhor, filial piedade, a doce forma de amar, enfim. Por ora, então, o mais antigo registro é exatamente o de Mário de Andrade. É interessante que, dentro do que nós estávamos falando antes, quase seria uma contradição, porque o que Mário de Andrade mostra é um grupo de congada, em 1936. E, inclusive, ele analisa a coreografia e a letra do que era cantado. Então, isso foi registrado pela equipe que o acompanhava, né, do Claude Lévi-Strauss. Até onde eu sei, quem fez a gravação, no caso da cavalhada e da congada, lá no largo do Senhor Bom Jesus, foi a esposa dele, que também fazia parte da equipe. E esse é o registro que nós temos. É um registro mais do que valioso, porque é dos mais antigos, não é só o mais antigo de Mogi, mas é um dos mais antigos do estado de São Paulo. Eu acho um exagero, talvez até, de afirmar que a congada nasceu em Roncesvalles. Não, ela não nasceu em Roncesvalles. A forma da congada se apresentar com relação à dança dramática é que sofreu influência. Mas é lógico que os grupos de congadeiros que já existiam previamente, eles eram com as suas tradições afro. Então o instrumental utilizado, a própria coreografia utilizada e a própria composição das letras já seguia um certo padrão que vinha de uma época anterior. Então, Mogi das Cruzes particularmente, nós vamos ter os grupos de congada assim, mais organizados e meados praticamente das últimas décadas da primeira metade do século
passado. E, pelo que nós temos nos registros fotográficos, nós percebemos então que é predominante a presença dos elementos de origem afro, dos afrodescendentes. Claro que se eles estão presentes, eles estão trazendo, por pouco que seja, a sua bagagem de cultura. De um grupo para outro tem as variações. E por exemplo, quando eu vejo, por exemplo, a Congada de Santa Efigênia, uma das particularidades deles, né, que é a Congada que eu participo, é a polirritmia, né? A variação rítmica deles são bastante frequente. E cada grupo tem a sua característica. Todos executam os ritmos tradicionais das congadas, mas cada um tem o seu toque particular, né? No caso da Laine, ela herdou isso do pai dela, né? Que ele gostava de um batido mais sincopado, uma variação um batido mais enérgico, talvez pelo estilo de dança dele, que ela preserva. A motivação que norteava então a apresentação dos grupos no passado, desses mais antigos, com essas décadas aí que intermediam até a nossa época, mais ou menos no mínimo 3 décadas, já não é a mesma. Hoje que nós observamos algumas modificações fundamentais. Por exemplo, uma coisa interessante que eu sempre apontei foi a democratização ocorrida na composição dos grupos. As mulheres, né, aparecendo em número crescente e ocupando com destaque. Há alguns anos atrás, então, nós tivemos a primeira mestre mulher, né, Dona Gislene da Santa Efigênia. Hoje, essa congada ela veio para São Paulo, aqui para São Paulo, quando meu pai veio de Conselheiro Lafayette, Santana dos Montes, realmente, de Santana dos Montes, veio para cá, ele veio com o Nego Taviano, né, Dona Lu? Isso. Veio com o Nego Taviano, seu Zequinha também, de Carandaí, veio seu falecido Dico também, falecido Souza Doro, eles vieram todos de Minas e vieram para cá, fundou a Congada Marujá Nossa Senhora do Rosário, aonde que surgiu as 4 pessoas que vieram da mesma cidade de Minas Gerais, fundou essa marujada. Com isso, com a vinda das mulheres, também aumentou bastante o número de jovens participantes, coisa que antes você não via, né, principalmente no Moçambique, né, eram só os adultos mesmo que estavam dançando e coreografando. Hoje já os jovenzinhos até participam. É muito interessante com relação à perpetuação do grupo. Mas, por outro lado, nós verificamos que estaria aí, talvez, a perda, né, da devoção forte que havia antes e da religiosidade que cercava.
E a minha lembrança, e agradeço sempre, é tudo que ele queria na Congada eu consegui, né? Primeiro foi a gravação de um CD que saiu com a voz dele, que é o Batuque do Sudeste, numa associação Cachoeira, onde que o Silvio trabalhou lá, saiu, e nessa veio o segundo. Na verdade, o primeiro trabalho foi sobre o Congado Mineiro. Né? Isso, Congado Mineiro. Que foi o primeiro registro fonográfico assim, da Congada de Santa Efigênia, foi no Congado Mineiro. Depois foram surgindo outros. Foi surgir outro, e esse CD ele não chegou a ver, porque ele já tinha ido para um bom lugar. E eu, com a fé, e peguei isso do meu pai, eu continuo com essa fé. A Congada para mim é tudo. Se for para brigar, eu brigo. Se for para xingar, eu xingo. Se for para brigar a favor da Congada, em algum lugar eu vou. Porque é uma coisa que a gente gosta de fazer e a gente tem que lutar para melhorar. Né? Melhorar e a gente se respeitar e se valorizar. A família de congadeiros são grande. Aí meu pai desfez, separou a marujada, que deixou pro Dico, mas e aí ele fundou o batalhão Nossa Senhora Aparecida. Ele fundou o Nego Taviano, que é meu pai. Que agora Deus levou, o mestre, né? A gente do batalhão, o seu Zeca, que agora é o mestre, tem a Marinha. Eu participo da Congada em Deus de idade de 13 anos, mais ou menos. Então, a gente muito novo assim, então eu tinha Congada assim para mim, um pouco como devoção, mais como um passeio, né? Queria passear e tudo, mas estar sempre participando da Congada. E fui até a idade de 22 anos, mais ou menos, em Minas, depois a gente veio para cá. Então eu ingressei de novo no grupo da Marujada, que foi fundado pelo Nego Taviano e José Zdor, lá em 57, na Vila Lavina, né? Aí depois a gente veio uns tempos aí, depois por motivos pessoais, eles se separaram, né? Aí o Zé Baiano fundou o grupo dele, né? Tudo que é a Santa Efigênia, que está hoje a Gisane comandando. E eu venho junto mais o Taviano um bom tempo. A gente vem entre eu, a Marina aqui e a Luciane, e a gente vem procurando levar até onde Deus quiser, né? O pouco que meu pai ensinou, né? A gente Eu nunca tento, como se diz, fazer com que ele fazia, né? O que ele me ensinou, eu tento levar no batalhão. Vamos devagar, Senhora Aparecida, vai te abençoar. Ei, rainha, vamos devagar, oh, ei, rainha, vamos devagar, a Senhora Aparecida, vai te abençoar. Ele, depois que ele morreu, a minha mãe continuou tomando conta, depois eu perdi a minha mãe e ficou meus irmãos, né? Mesmo aqui em Mogi das Cruzes, nos documentos do século XVII, as pesquisas realizadas pelo professor Jurandir indicam que já havia uma devoção à Nossa Senhora do Rosário.
inclusive em um dos inventários da filha do fundador de Mogi das Cruzes, Gaspar Vaz, lá no seu leito de morte, ela deixa uma quantia para ser entregue à Irmandade do Rosário daqui de Mogi das Cruzes, o que comprova então que nesse período, século XVI e até meados do século XVII, a devoção a Nossa Senhora do Rosário ainda é uma devoção branca. Quando os negros herdam essa tradição, eles colocam a sua marca ali naquele folguedo, que é o batido. Já as marchas mais compassadas só começam a ganhar mais ritmo, já começa a ter marcha dobrada, uma série de variação. Os passos, que era só de marcha, começa a ganhar um bailado, uma beleza maior no bailado. Então, na verdade, em Minas Gerais, as marujadas tornaram-se um tipo de congada. Né? Existem inúmeras variações pelo Brasil inteiro. Dentro dessas variações tem os ternos de marujo, as marujadas, as cheganças, barquinhas, de uma região para outra varia. O que eu venho notando pelo que eles falam aqui, inicialmente a primeira variação que veio para Mogi das Cruzes foi a marujada de Nossa Senhora do Rosário, né, da região de Carandaí, Conselheiro Lafayette. E a partir desse grupo matriz, vamos dizer assim, foram surgindo os demais. Talvez já haviam outras devoções lá no local de origem deles, porque além de Nossa Senhora do Rosário, os padroeiros maiores do Congado é Santa Efigênia e São Benedito. Ainda tem um tabu muito grande, né? Por conta de falta de informação, muitas pessoas acham que congada está ligado a macumba, esse é o termo que eles usam. Inclusive a congada do Divino Espírito Santo, a sede dele se localiza do lado de uma igreja evangélica, que é a Congregação Cristã. Quando eu vou fazer um ensaio, eles criticam. Falam que já vai começar a macumba, o inferno começou. Lá também? Lá também. Então a gente não tem paz, né? Onde que eu nem dou ensaio quase por causa disso. Então, nesse lugar, eles tiveram que entrar em acordo com a igreja. No dia que tem ensaio, não pode ter o culto. No dia que tem culto, não pode ter o ensaio. Então, chegaram a esse acordo porque os membros da igreja, no dia de ensaio, eles passavam em frente à congada e via todo mundo tocando e ensaiando e falava que aquilo era um absurdo, que aquilo era macumba, que era coisa do diabo. O que demonstra uma falta de compreensão, né? Muito grande. Aqui vem os evangélicos, vem de boa aqui, vem, tira foto nossa, não sei para que eles querem a nossa foto, mas eles tiram. E participa, os evangélicos não podem participar de mesa, né? A não ser da deles lá. Aqui eles comem junto com nós aqui, sem nenhuma ignorância. Eu moro no meio dos evangélicos, atrás da minha casa é evangélico, ali é evangélico, tudo aí, ó. Então eles são realmente evangélicos, porque tem uns que discriminam a nossa religião. Como lá na rua de casa, tem uns que discriminam mesmo. E não chega nem no portão da minha casa, porque quando abre o portão, depara com Nossa Senhora Aparecida e meu pai, né? No altar lá, na foto. E embaixo os preto velho, né? Sim. Porque tá do mesmo jeitinho que ele deixou.
Aí eles discriminam. Não, aí não pode entrar. Não pode entrar. Nem o dia de segunda-feira, que é testemunho de Jeová, que vai batendo nas portas, no meu portão não bate. Nem ali bate. A gente teve que tomar um cuidado danado para entrar nesse detalhe da questão religiosa, mesmo que os grupos se autodeclaram católicos, muitos ainda têm uma resistência muito grande de dizer que praticam outras religiões. Alguns falaram declaradamente que, além de ser católicos, eles também frequentam o candomblé, a umbanda. Os católicos tem que ser espíritas, né? É espírita, é onde que entra a parte espiritual, nos congadas. No Moçambique é onde que, assim, a fé, né, Silvia? A fé, e a gente acredita na espiritualidade. Tinha um componente do Aristeu que tinha uma promessa para pagar, que tinha que levar uma vela. Uma filha dele que teve quase paralítica das pernas. E ele tinha uma promessa que ia acender uma vela do tamanho da menina, lá na Capela das Velas, que o pessoal vai pagar a promessa, né? Mas quando chegou um grupo que é afro-brasileiro, né? É tradição afro-brasileira, já havia discriminação, né? Então a gente estava entrando para... Ele tinha que... A promessa dele era levar essa vela, acender no pé de Nossa Senhora lá, né? E fazer uma homenagem, mas no grupo de Moçambique. O guarda barrou nós, nos barrou, na entrada do portão. Isso aqui não pode entrar, não tem ordem. Se vocês quiserem, vocês vão lá na igreja velha, vão na igreja antiga. Chegou na igreja antiga, nós se deparamos com a mesma coisa. É dureza isso, né? Aí teve um arcebispo muito bom, chamado Dom Aloísio Loscheider. Ele tinha uma visão assim muito à frente do tempo dele. Esse arcebispo foi o que permitiu... ele criou um ritual que chama acolhimento às congadas. Então, no sábado, na festa São Benedito, no sábado, 3 horas da tarde, todas as congadas entram na basílica, passam pelo altar de Nossa Senhora Aparecida, cantam para ela, e de lá segue para a Igreja Velha, onde recebe a bênção, e depois vai descansar para outro dia participar da festa São Benedito. A gente foi apresentar em Itaiaçupeba, e era o horário da missa, nós chegamos lá, veio a nossa educação, esperamos terminar a missa. Aí, quando nós começamos a apresentar o padre, terminou a missa, saiu e fechou a igreja. Então, Itaiaçupeba é um bairrinho menor do que Santo Ângelo. Fechou a igreja. Aí nós ficamos assim, a gente fica, porque a gente é muito católico e dedicada. Nós dedicamos a nossa fé. E pela fé nós vai mesmo, então você até no campo, né, senhor? Só que se tem uma igreja, a gente gostaria de entrar na igreja. Eu percebi que havia uma devoção fortíssima por parte do seu Zé Isidoro, por parte do Congado do Chico Preto também. Meu nome é Francisco Alves de Oliveira. Eu fundei a Congada foi em 1959. Foi ensaiava aqui na Rua dos Namorados. A Rua dos Namorados eu e o Gerardinho Soares, que era meu contramestre, inventamos fundar. E o Aprígio, fundemos em 3 pessoas. E o Aprígio do Santos. Eu sendo mestre antigo, depois que eu fiquei afastado por causa da doença, dos derrames que me deu, eu passei para a minha filhada
que a antiga, faz tempo que ela é a rainha, e nos treinos dela está de parabéns. Eu cheguei até a Congado porque eu fui numa festa, no Matão, lá do lado de Santa Catarina, e um senhor que carregava a bandeira, sou Geraldinho, ele carregava a bandeira e ele sentiu mal. Aí ele pediu para mim segurar a bandeira para ele. Aí eu segurei a bandeira, mas pensei que eu ia segurar, ele ia sair depois voltar, mas ele não voltou. Ele continuou dentro dessa casa, e eu lá fora com a bandeira, os congueiros dançando. Aí eu senti meio envergonhado porque eu estava de calça comprida, de blusinha de alcinha e segurando uma bandeira de santo, né? Eu achei que não estava de acordo, mas como caiu na minha mão, eu tive que segurar. E esse seu Geraldinho ficou deitado numa cama na sala, passando mal. Aí acabou a congada, aí entreguei a bandeira para o meu padrinho, aí acabou a festa, vim embora. Aí depois, logo em seguida, aí teve outra congada, meu padrinho chamou, que meu padre Francisco chamou, para me segurar a bandeira, que esse seu Geraldinho estava mal ainda. Dentro de 15 dias ele chegou a falecer. E eu continuei segurando a bandeira e estou com a bandeira até hoje, né? Faz 42 anos que eu seguro a bandeira. Aí meu padrinho agora ficou doente, aí ele passou a congada, o bastão para mim. E hoje eu sou mestre da congada de São Benedito Coração de César. O seu Zé Isidoro, saudoso mestre fundador da Marujada, foi o único que eu ouvi aqui na região toda, não só em Mogi, a região toda aqui, relatar a lenda de Nossa Senhora do Rosário. E ele, como grande devoto de Nossa Senhora do Rosário, então ele optou por dar o nome de Marujada, com relação mesmo à lenda, né, de Nossa Senhora do Rosário e a origem dos grupos de congados de um modo geral. Depois do falecimento do seu Dico, né, teve a ex-esposa dele, né, a Lúcia, que era capitã, ela resolveu entregar a congada, né, a não continuar com a congada, porque o seu Dico era o mestre e a Lúcia era a capitã. E aí ela resolveu entregar. Depois do falecimento do seu Dico, no dia do falecimento, ela, lá em cima do caixão dele, resolveu falar, ó, aqui está sendo enterrado congada. Né? Aí a dona Zezé, ela se achou no direito, né, da gente se unir e reerguer a congada, né, e não deixar morrer, porque tem eu que gosto da congada, tem o Mateus, né, ela que é a rainha. Então, e os outros dançantes que gostam também. E além da tradição da congada, né, que pelo que a gente sabe até hoje é a primeira congada de Mogi. Não, eu não assim senti obrigada, eu senti assim que eu não podia deixar, né, como ele gostava da congada, eu não podia deixar morrer a congada, né. Eu achei pela obrigação de ficar com ela, porque eu já estava dançando, né, com ele, eu já dançava muito tempo com ele. Então eu falei, não, agora eu mesmo tenho para cá, eu esperei os filhos. Os filhos não deu nem satisfação para pegar e eu fui, lutei e peguei.
dancei na congada do meu padrinho, era Amário, José Amário. De lá, São Benedito, Nossa Senhora do Rosário. Eu vim para cá porque eu lidava com lavoura lá. Plantava milho, feijão, e eu dei uma seca lá meio braba nesse ano, e eu vendi tudo, o trator que eu tinha, e vim para cá trabalhar na cerâmica Rio Acima. Eu vim trabalhar de ajudante na cerâmica. E com o surgimento de algumas indústrias de maior porte, como a Mineração Geral do Brasil, que vai atrair então um grande número de mão de obra vinda particularmente do Rio de Janeiro e também da região do sul de Minas. Então é o caso especificamente do seu Zé Isidoro, que veio dessa forma para Mogi, aparece aqui para trabalhar, para ser empregado da Mineração Geral do Brasil. É o caso do seu Chico Preto, que veio também, é verdade, da região de Cunha, mas seus ancestrais são lá do Rio e do Nordeste, mais longínquamente. Mas ele veio para trabalhar também, inicialmente numa fazenda agropecuária, mas estava ligado ao surto de industrialização de qualquer forma. Então, essa variação da mão de obra, essa composição da mão de obra, vai justificar então o aparecimento desses grupos e a sua influência com relação às tradições afro que nós estamos focalizando. Depois que passou mais ou menos 3 anos, aí que eu fundei aqui, que o meu amigo Zé Isidoro, aprendi dele, ele sempre tocava comigo, né, também, né? Nós participávamos muito bem junto. E aí falou, você forma um grupo aí que vai dar certo. Tinha o Moçambique aqui. Aqui só tinha o Moçambique do tal de, Manuel de Deus. Ele tinha um braço só, sabe? Ele manejava com braço, com um pontinho de braço. Nesse exemplo não chegou a conhecer, né? Mané de Deus, o nome dele. Aí ele falou, você troca aquele grupo. O Zé falou, troca aquele grupo lá, porque pela voz que você tem e a sanfona, fica bacana a sanfona no marujado, na congada. Você põe o mesmo ritmo o mesmo ritmo que você tá do Moçambique, só que você põe bastãozinho. Aí foi aonde eu arrumei os cacetinhos. E estamos até agora. Aqui em Mogi das Cruzes, o principal evento que os grupos participam é a Festa do Divino Espírito Santo. E fora desses eventos, eles realizam alguns eventos dentro da sua própria sede. Mas os próprios congadeiros, eles afirmam que é muito difícil reunir os integrantes do próprio grupo durante as festas que eles realizam aqui em Mogi, ou durante os ensaios que eles precisam fazer. Mas quando eles precisam fazer alguma apresentação fora, e aí nós chamamos de apresentação artística, porque não é uma apresentação devocional, vem uma grande quantidade de integrantes para participar, todos eles muito bem vestidos. Eu trabalhava na cerâmica Rio Acima, a turma cortava lenha, aquele tempo estava tudo trabalhando na cerâmica, né? Da maromba, fazer telha, fazer tijolo. Tinha
duto, até detalhe de duto, manilha. Então eu convidei para minha amizade com a turma. Aí me ponharam eu de encarregado de serviço lá. Aí eu aproveitei, fiquei na hora vaga, aí conversava, na hora do almoço, aí conversava. Falei, estou querendo formar um grupo aqui. Você quer topar? O outro, vou. O outro, também vou. É diferente que as congadas agora, de agora, tem quase todo o ritmo da marujada. Não usa a cacetinha. Né, Zizi? Não. Não. É só instrumento. Instrumento e canto e dança. Dança tem. Na verdade... É difícil hoje, pela padronização que nós já falamos dela, nós identificarmos mais puramente esses elementos da tradição afro. Até porque mesmo com relação à congada e à dança dramática, é de origem afro, mas nós sabemos que toda a inspiração, toda a força veio de origem europeia da Península Ibérica. Quem me ensinou, e eu vou dizer já a verdade, quem me ensinou foi o Antônio Claudino, o meu velho pai. Ele era sanfoneiro, era tocador de violão, cavaquinho. Ele que me ensinou todo o instrumento que eu toco, foi ele. Eu era novo ainda, eu estava com 14 anos quando ele me ensinou. Ele tocava muito em baile e me ensinou a tocar também. Tocava forró, baile, essas coisas assim. E eu aprendi a tocar com ele nos bailes, que todos os bailes que tinha lá, ele era o primeiro chamado, eu também, né? Tinha um casamento lá que tinha um forrozão lá, um mutirão, que lá na roça, lá antigamente, tinha mutirão, viu falar, né? Muito mutirão, que convidava aí 100, 200 pessoas, e de noite era festando, ao bailão, né? E eu com meu pai que aguentava a mão lá, o meu pai parava, passava a sanfona para mim, ó. O seu Chico Preto, o Zé Tavares, né, e o Zé Baiano, que foram os mestres daquela época, com esses grupos, todos eles, com grande devoção. Eu não saberia até dizer qual teria mais forte devoção. Mas essa aqui já são mais abertas por causa disso. Porque isso é feito pela mão dos caipiras, isso aqui é de fábrica. É isso aí. Seu Zé Tavares, o Moçambique, já é a tradição que vem, se mantém, né? Aliás, eu acho que o Moçambique, ele se manteve mais uniforme de acordo com as suas origens do que a congada. E até hoje. Então era São Benedito também e Nossa Senhora do Rosário. José Lopes de Campo, Conrado José do Santo e Gregório Custódio. Foram os meus mestres. Aí, por volta de 21, 22 anos, eu comecei a dançar. Já, não com eles, mas comecei a formar o grupo. Nessa época, 22 anos, assim, a gente está com tudo, né? Então, com aquela prática que a gente adquiriu com eles, não era o bastante. Comecei a praticar o grupo. 12 pessoas.
E daí, a partir de 1975 para cá, até o dia de hoje, porque o grupo não está parado. Eu estou em tratamento de saúde, a nossa futura mestre é a minha filha. Né? O ano que vem nós vamos estar lá, se Deus quiser. É o que ocorre então com as tradições, elas vão se transformando lentamente com o decorrer do tempo e numa tendência à uniformização, quer dizer, um copia o outro e o mais importante às vezes acaba se perdendo. Aquelas sainhas, né? Aquelas blusas, é do senhor José Conrado, do Santo. Foi ele que... Como existia só ele de grupo, depois apareceu um outro grupo já formando, que seria o meu, ele queria fazer uma divisão. Então ele chegou para mim, Tavares, vou mudar, vou trocar meu uniforme. Vou fazer assim, 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 assim. Aqui é o seguinte, aqui nós temos o terço de segunda a sexta-feira, quando não tem dança São Gonçalo. No sábado, domingo é Santa Missa, é claro. Nós temos aqui na segunda, é feito o terço para São Benedito, Nossa Senhora do Rosário. Na terça-feira é feito o terço para o Espírito Santo, Nossa Senhora Conceição Aparecida. Na quarta-feira, Santo Antônio, para Santo Antônio. Por sinal, me chamo José Antônio, né? Para Santo Antônio. Na quinta-feira é do Sagrado Coração de Jesus. Na sexta-feira é da Santa Cruz. E no sábado, se tem dança São Gonçalo, nós vamos fazer lá. Então não fazemos aqui. Se não tem, nós fazemos o terço aqui. Ou 3 ou 4, um só, mas eu estou aqui. Essa dança ela é uma via sacra, 12 Santa Cruz. Eu não faço os 12 porque tem a minha Santa Cruz pilingrina que eu levo, faço os 12. Né? O que acontece hoje? Então, é um outro interesse. O interesse parece ser uma promoção social, porque realmente nas apresentações eles têm um grande destaque e um respeito da sociedade. É a participação nos eventos fora do município, onde então eles consideram como passeio, né? Então vem condução, ônibus e leva e tal. Enfim, todo esse somatório de outros interesses parece justificar a presença deles, menos a religiosidade. Então isso eu acho que é um ponto fraco hoje nas organizações dos nossos grupos de congadeiros. O que levou a eu trocar o grupo foi assim, a boniteza de ver os outros grupos dançar, né? A fé das pessoas, e não deixar também, por não deixar acabar esse tipo de cultura, né? Porque cada ano que passa vai diminuindo, as pessoas vão saindo do grupo, ou passa para outro grupo, ou sai definitivamente, né? Daí não quer saber mais, principalmente os jovens, né? É igual eu mesmo, eu já cheguei a ter 36 pessoas dançando. Hoje a quantidade caiu, estou com 20, às vezes 16,
E assim, sempre lutando com eles para a gente dar continuidade a essa dança, para não deixar acabar. Mas cada ano que passa está ficando difícil. Como nós tivemos que colher muitas informações individuais, então nós percebemos que muitos integrantes dos grupos de congada são analfabetos. E também eles vivem na periferia do município, né? Os grupos mais antigos, na década de 60, até meados da década de 70, eles estavam instalados bem próximos do município. Mas depois da década de 80, eles se afastaram muito do município. Talvez seja por conta da especulação imobiliária, que vai afastar cada vez mais esses grupos para as regiões mais distantes do centro da cidade, o que vai dificultar bastante eles saírem dos seus lugares para fazer as suas apresentações. Então, se não houver ajuda de custo, se não houver transporte e alimentação, esses grupos eles não se apresentam. Então, a maior dificuldade que eles se apresentam hoje é a dificuldade financeira. Os mestres, na maioria das vezes, eles tiram do próprio bolso, alguns aposentados, eles tiram uma parte de sua aposentadoria para comprar uniforme, para comprar alguns instrumentos. Às vezes sai do meu serviço que eu trabalho, né, que eu sou autônomo. Às vezes a gente faz um binguinho aqui, um binguinho ali para arrecadar o dinheiro, né? Porque as roupas eu só dou para aqueles mais assim necessitados, né? Eu dou um jeito, vou assim nessas pichinchas, brechó, como o pessoal fala, né? Vou lá, às vezes eu acho uma calça que está em bom estado, que dá para reaproveitar, a camisa, né? Existe ajuda, alguma ajuda do poder público, agora com a Casa do Congado, desenvolvendo vários projetos que envolvem os congadeiros, também existe ajuda, que para eles é muito bem-vinda, porque eles deixam de tirar do bolso para comprar instrumentos, e isso aprofunda ainda mais a situação econômica deles, né? Mas mesmo com todas essas dificuldades, eles falam que fazem isso com prazer, com devoção. Se não houver ajuda, principalmente ajuda financeira, ou algo que eles possam se tornar independentes, seja profissionalizando as suas apresentações, seja estimulando eles desenvolverem um projeto cultural que envolvendo as congadas, que se não houver isso, um dia esses grupos irão terminar. Não sei se é a providência divina ou não,
Carmélio e Terezinha. A receber essa rainha, a receber essa rainha, sua coroa de ouro, a receber essa rainha. Está coroado em nome de Deus e Nossa Senhora. Está coroado, está coroado, está coroado o Rei Congo agora. Está coroado, em nome de Deus e Nossa Senhora. Está coroado, está coroado o Rei Congo agora. Está coroado em nome de Deus e Nossa Senhora. Está coroado, está coroado o Rei Congo agora. Está coroado o Rei agora. Está coroado o Rei Congo agora. Antigamente, era até o século XIX, eram feitas nas igrejas de Nossa Senhora do Rosário, os homens pretos, que por sinal a nossa igreja do Rosário daqui de Mogi foi demolida. Então Mogi das Cruzes tem uma história sim do povo negro, tem uma tradição sim, e não há por que negar isso. E a gente está para provar o contrário. Então, se a gente puder estreitar nossas relações novamente com a igreja, com o Congado e a igreja, é tudo que nós queremos para restituir esse ritual que foi tão significativo, tão rico nos séculos XIX, século XVII, e que hoje, infelizmente, vem se perdendo. A não ser em Minas Gerais, que essa tradição ainda está bem preservada, graças a Deus. E também nos maracatus pernambucanos, que também é um congado, também o ritual de coroação lá também está bem preservado, está muito bem, obrigado. Nós estamos fazendo a nossa parte, tentando reconstituir, com a ajuda de vocês.
A vela apagou, a mamãe acendeu. A vela apagou, a mamãe acendeu. O galo cantou e o dia amanheceu. O galo cantou e o dia amanheceu. A vela apagou, a mamãe acendeu.